Olá amigos, eu estou de volta aqui com mais um vídeo semanal no canal Simbológico, o seu canal sobre simbologia e simbolismo. E essa semana eu vou falar sobre a origem dos deuses egípcios e em especial os deuses que têm uma relação com os animais. Eu vou chamar a vinheta, a gente logo volta. Falar do Egito, falar dos deuses, falar do panteão, né, dessas divindades importantes que de certa forma influenciaram política e socialmente os egípcios, é falar de uma estrutura simbólica muito sensível, pois o olhar dos egípcios naquela época, isso como colocar assim, 5.000 a.C., era um olhar que era para a própria natureza. Então os egípcios eles observavam os fenômenos, seja a cheia do Nilo, seja os fenômenos meteorológicos, seja a vegetação, o deserto, e também os animais que viviam naquele habitat africano, que tinha uma representação muito significativa para eles. Então eu escolhi algumas divindades aqui e quis fazer uma correlação dessas divindades com os animais correspondentes e por que os egípcios acabaram fazendo esse paralelo com esses animais. Primeiro vou dar uma visão rápida das hierarquias das divindades. A visão cosmogônica egípcia é bem diferente de outros povos. Normalmente existe uma visão, vamos dizer assim, muito horizontalizada e não verticalizada. Se a gente pegar, por exemplo, os gregos, os mesopotâmicos, os indianos, que tinha uma visão muito horizontalizada, quer dizer, todos tinham um pé de igualdade. E aqui, na verdade, as divindades elas tinham uma linha mais verticalizada em relação às suas manifestações. Isso é bem interessante porque o centro da energia, o centro da força para os egípcios na questão das divindades era principalmente o Sol. E existia todas essas divindades antigas que estavam relacionadas diretamente com os céus, as estrelas, com os fenômenos relacionados à meteorologia, que deram origem, naturalmente também, os corpos celestes, que deram origem aos deuses que estruturaram a organização egípcia. Então nós temos aqui uma visão bastante sucinta de como havia essa distribuição das divindades. De certa forma, os deuses vieram todos de um mesmo centro da energia do Sol, que a gente pode chamar de Fitá. E aí temos os deuses acima, em representação, como Anut, como o próprio Aten, que é uma representação também do disco solar, o próprio Ra, que é o Sol em si, que traz essa alegoria das forças solares e manifestação da vida. A gente sabe que muitas civilizações tomaram o Sol como o centro, uma representação maior das divindades. Então vários templos, vários locais foram destinados à adoração do Sol. E isso foi interessante porque durante muito tempo as culturas elas passaram a ser guiadas, orientadas pela energia do Sol e pela questão dos ciclos solares, seja em relação às estações, seja em relação à própria manifestação na natureza, né, o crescimento, o ciclo de colheita, a reprodução dos animais, plantio, enfim, o elemento fogo, que é oriundo do Sol, como uma representação muito forte de significado para eles. Então, essa visão ela se distribuía em hierarquias que tinham papéis nos mundos, tanto paralelos ao mundo dos homens, como mundos celestiais e mundos subterrâneos, que a gente pode chamar de áreas quitônicas, que são os seres ligados ao subterrâneo. Ok? Então, a gente vai falar hoje sobre uma ordem de deuses, alguns deuses mais importantes, que eu considero mais importantes, dentro dessa visão egípcia. O que a gente chama de deuses antroposomórficos. O que quer dizer a palavra antroposomórfico? A palavra antroposomórfico significa antros, homem, que é a questão do ser humano, né? E zoo, animais, mórfico, forma. Então são os deuses que fundem a forma de homens com animais. Então você vai ver muitas vezes deuses que têm cabeças de animais com corpo de homens. Então eu vou falar de alguns desses deuses, a simbologia deles e por que eles tinham um papel importante dentro da cultura.
O primeiro dos deuses aqui, eu coloquei dois de uma vez, é Ra e Horus, que de certa forma dentro da visão da cultura cosmogônica egípcia estavam associados ao mesmo animal, que é o falcão. E existe aqui uma simbologia muito rica, porque a palavra Ra, ela pode também ter o nome de Ré entre os egípcios, significa o sol do meio-dia. Então ele é o sol por si só. É o sol em toda a sua força, em toda a sua majestade, em toda a sua manifestação, que é o sol a pino. E é interessante porque na simbologia representa o próprio Ra. Você tem, por exemplo, a simbologia do orvalho. As lágrimas e o suor de Ra deram origem aos homens, segundo a mitologia egípcia. Então é bem interessante porque o orvalho está associado diretamente. Você vê que os egípcios perceberam que a água tinha um papel importante na questão da sustentação da vida, e o orvalho que encharcava muitas vezes o deserto durante a madrugada, porque o deserto vocês não têm ideia de como fica frio durante a noite. Durante o dia aquele calor escaldante, mas durante a noite é um frio danado, e tem aquele orvalho que muitas vezes eles colhiam em períodos de seca. Então representa a sustentação da vida. As lágrimas do suor de Ra, quer dizer, o orvalho, essa umidade, deram origem aos homens. E é bem interessante porque o próprio Ra, na simbologia com o falcão, por que esse paralelo do falcão com o Ra? Porque o falcão é uma ave de rapina que voa muito alto. Então eles notavam que principalmente nos períodos de caça dos falcões, os falcões preferiam o sol num ponto mais alto, porque não atrapalhava a visão desse animal. Se o sol tivesse um pouquinho mais abaixo, na hora que ele fosse caçar, aquela luz no olho da ave atrapalhava diretamente a caça. Então, com o sol a pino, a luz sob as costas da ave não dificultava, eles tinham uma visão mais privilegiada. Então, eles associaram essa visão do falcão, estar voando num ponto mais alto do céu e voando num ponto em que o sol estava a pino, com a representação do deus Ra. Uma outra representação do próprio Horus, que tem uma alegoria bem interessante e que se funde muitas vezes na parte da mitologia com o próprio Ra, que é uma força bastante intensa do Sol. A gente pode dizer que a gente tem vários nomes, mas os nomes mais conhecidos de Horus é Eru, Sa, Aset e Eru, que eram os nomes que representam na escrita egípcia horizonte. Então você vê que não é o Sol mais a pino, que é Ra. É o Sol que está ligado ao horizonte. E na luta contra o deus Sete, porque o deus Sete quis tomar o Egito, e comandar os deuses, ele lutou com o próprio irmão chamado Osíris. E mesmo depois de Osíris morto, que ele foi destroçado em vários pedaços pelo próprio Sete, espalhados pelo Egito, a deusa Ísis, que era irmã e esposa de Osíris, recolheu os pedaços do corpo e mumificou. Então surgiu a primeira múmia. É interessante porque representa também a questão da transformação alta e baixa do Nilo, aquela questão do Nilo ficar verdejante na sua margem, essa transformação que era interessante para eles, porque eles viviam muito do Nilo em relação não só à pesca, mas à agricultura, porque havia irrigação que ajudava na questão do plantio. Então, percebendo essa simbologia, a luta contra o deus Sete, o deus Horus perdeu um olho. E a simbologia do olho, como um sendo o Sol, o outro sendo a Lua, essa perda do olho também representa os eclipses. Então, a simbologia do deus Horus, que é a representação do deus dos céus, por si só é um deus que representa, na verdade, todo o céu. Não é o corpo celeste, que é Nut, que é o corpo estrelado, mas é o deus dos céus, os céus iluminados ainda pelo sol. O céu que reflete a luz azul, é aquela luz intensa que é durante o dia. E por que o falcão? Porque o deus Horus foi um deus muito combativo, muito feroz. E ele ele matou Sete, destroçou ele em vários pedaços. O falcão, quando ele pega a caça, como vocês veem aqui na gravura, ele destroça, ele arrebenta em vários pedaços, separa esses pedaços para alimentar tanto a si mesmo como as próprias crias. Então representa as forças do Sol que arremetem contra as criaturas com o poder de enfaticamente derrubar e, enfim, causticar muitas vezes. Você vê que é interessante essa simbologia de Ra e Horus com o falcão como uma ave que voa alto
uma ave que está associada ao Sol em sua simbologia. O deus seguinte é o deus Khepri. O deus Khepri, que também pode se chamar Keper, Kefera, Kepra, Keperi, Kepri, ele representa o renascimento, é o vir a existir, porque é um deus solar também, só que representa o movimento do Sol na linha dos céus, nascer ao pôr do Sol. E vocês veem aqui, o escaravelho, ou como a gente chama aqui no Brasil, rola bosta, ele é um besouro, um coleóptero, que ele faz uma bolota de esterco, de argila, e rola essa bolota, que tem alguns nutrientes ali, até um determinado ponto seguro, e numa cavidade deposita, onde vai depositar ali as suas larvas, os seus filhotes. Então os filhotes, enquanto estado larva, eles vão alimentando esses nutrientes do esterco. Então essa simbologia do escaravelho, que faz a bolota, que é o nascer do Sol, que rola durante, metros, às vezes quilômetros, para chegar num ponto e ele depositar no buraco, é o pôr do Sol nesse momento que ele deposita essa bolota de esterco no buraco. Então tem uma simbologia muito rica da transição do Sol pelos céus, e esse deus tinha uma simbologia também relacionada com o rolar, o transitar, e fazia todo esse percurso. Então era um deus muito invocado também para aqueles que se aventuravam em trajetos no deserto, em lugares inóspitos, pedindo a proteção deles em suas jornadas. Já a deusa Sekhmet, que também é uma deusa solar, ela se vê que tem um disco do Sol sobre a cabeça, como o Ra, e representa as forças destruidoras do Sol. É uma deusa que tem o nome também de Sekhmet ou Saket, que representa no seu significado a poderosa. Então o seu culto era em relação à força que ela representava, tanto é que ela foi enviada para conter os homens, os seus abusos, que a gente chama de híbris, que é o excesso, que os homens muitas vezes querem ser iguais aos deuses, e ela foi enviada por Ra para dar um limite. Só que ela ficou tão enfurecida com as bobagens, os abusos que os homens cometiam na humanidade, que ela começou a matar todo mundo. E representa exatamente o ciclo solar no Egito, que durante muitos ciclos causticava a terra, que não tinha chance da terra produzir, as plantações ficavam secas, e os rios secavam, os açudes, enfim, eles ficavam numa situação de total penúria e muitos morriam. Então a simbologia da leoa, por que a leoa? Porque primeiro que entre o leão e a leoa que realmente é o líder, ela que caça, ela que manda, ela que dirige. E é um animal que ela é muito mais perspicaz que o próprio leão, porque o leão ele ataca, ele realmente caça também, só que a leoa ela é muito mais silenciosa, muito mais cuidadosa ao fazer esse movimento. Então é animal amarelo, tem um tom assim alaranjado, muitas vezes na luz do sol, que representa exatamente a força solar. E para conter a deusa Sekhmet nessa destruição dos homens, ela foi embebida com cerveja. Olha que interessante, a simbologia também da cerveja em relação a Sekhmet. Então Sekhmet, que ela também tem o nome de Sekhmet ou Saket, é uma deusa que precisou ser embebida. Então protege também aqueles que fazem a cerveja, porque o Egito era um grande produtor também de cerveja, além de vinho, mas um grande produtor principalmente de cerveja, e protegia também das secas. Era uma deusa relacionada também à fertilidade, porque a leoa protege muito as suas crias, o próprio território. Aí nós temos a seguir Khnum. Khnum é um deus que pode ser chamado também de Khnemu, representa essa palavra modelador, e você vê que tem a cabeça de carneiro. A simbologia do carneiro é bem interessante, porque nós temos várias raças arianas que utilizaram o carneiro como um símbolo, isso principalmente 2000 a.C., porque o período do Cristo de 0 até esse ciclo agora é um ciclo mais de peixe. Isso que é a representação do Cristo, a representação de Ictis, que é peixe em grego. Também é uma corruptela para o grego Jesus Cristo, Deus Salvador, ou Salvador. Então a simbologia desses chifres retorcidos representa o que? As ondas, as águas do Nilo. Olha que interessante como é que os egípcios faziam essa correlação
do movimento das águas, principalmente caudalosas do Nilo, que eram perigosas para se navegar, eram perigosas porque poderia levar, seja afogamento, seja derrubar mercadorias, porque eles transitavam com mercadorias pelo Nilo, né? E animais que viviam ali naquela margem do Nilo, como hipopótamos e crocodilos, que eram animais muito ferozes. Então, essa sinuosidade dos chifres representa as altas e baixas do Nilo, a sinuosidade das águas, principalmente caudalosas, e um animal que ele é perspicaz, porque você vê, o carneiro ele chega em pontos muito altos, e o Nilo, quando ele enchia, ele chegava num ponto muito alto das partes secas da região. E você vê que a simbologia do egípcio é perceber que, como o próprio carneiro chegava em pontos altos, em lugares rochosos, lugares de difícil acesso aos homens, o Nilo também era capaz de chegar. Ele conseguia se infiltrar em lugares que normalmente eram secos, nas altas temporadas de chuva, de águas que subiam do próprio Nilo. Então, isso é bem interessante, porque esse movimento do chifre do carneiro, que ele sobe, desce, sobe, né, representa as altas e baixas do próprio Nilo. Já a deusa Bast, uma deusa muito conhecida, ela tem o nome de Bast, Ubast e Ban-en-Azet, que são nomes dados que representam gato, literalmente. É Ailuros, que é um nome grego também dado a essa deusa que foi absorvida pelos gregos. É uma deusa associada à lua, e posteriormente ela foi relacionada também à fertilidade e às mulheres. A palavra Bastet originalmente significa mal. Aí você vai falar, mas por que, Jean? O nome mal, por que estaria associado a Bastet? Porque era uma deusa que também protegia contra os malefícios da mulher. Né? Se a mulher tinha, por exemplo, uma gravidez complicada, ou se tinha um problema com a própria menstruação, um problema com o seu aparelho reprodutor, era a deusa Basta que era invocada. Então os gatos eram muitas vezes, depois de mortos, embalsamados para proteger, né, invocar a deusa Basta naqueles túmulos e locais sagrados onde essa deusa era cultuada. Então é uma deusa que está associada também aos eclipses, deusa sob a forma da gata negra, tem uma representatividade muito interessante disso aí, e associada à cura, principalmente à cura das mulheres, em todos os seus malefícios, né? Problemas nos seios, problemas no aparelho reprodutor, na parte genital, e a sua própria gestação, ciclos menstruais, está associada exatamente à gata. Por quê? Porque a gata é um animal muito aconchegante, né? Porque por isso está associado também à fertilidade, é um animal que eles viam que cuidava muito da ninhada, e é um animal que saia mais à noite, por isso que foi associado posteriormente à lua, porque originalmente nas primeiras dinastias egípcias era associado ao sol, depois foi associado à lua, que é um animal que prefere mais sair à noite, prefere mais a madrugada ou à noite para poder caçar e tudo mais, e associado aos eclipses, porque o gato negro estava associado diretamente à questão dos eclipses. Vocês veem que a simbologia é muito rica nesse sentido. E aí vocês percebem que a representação de Bastet como uma deusa que tem a cabeça de gato, também as mulheres egípcias tinham uma predileção por ter gatos perto de si. Então elas tinham gatos nas suas residências, né, que elas acreditavam que eram protetores também do lar. Então daí a associação de Bastet também com o lar, com as mulheres. Já o deus Thoth é um deus muito interessante porque ele tem uma riqueza de significados. Aí tem o nome também de Gerut e Terut, que significa aquele que equilibra, né? Ele quem equilibra, significa ele quem equilibra. Por que tem esse termo ele quem equilibra? Porque como uma ave pernalta, a ibis, que está associada a deus Thoth, é uma ave que fica, né, numa perna só. Você vê que algumas aves pernaltas, como a cegonha, como o flamingo, colhereiro, que é uma ave que parece uma colher no bico, são aves pernaltas, porque ficam equilibrados numa perna só. E aí ele também está associado, o deus Thoth, ao conhecimento, música, magia e escrita. A escrita é um dos principais atributos do deus Thoth. E por quê? Porque os egípcios foram os grandes responsáveis para a proliferação de textos.
e eles foram responsáveis pela criação do papel feito da planta, o papiro, né, que é muito rica no Egito. Eles faziam esse papel preparado, ele colocava os seus hieróglifos, as escritas, e para escrever no papiro, eles usavam o bico da íbis como estilo, como uma caneta. Quer dizer, o bico do deus está associado exatamente ao íbis, né, e está relacionado à escrita. Por isso que você vê que o bico é preto, né, porque ficava manchado de tinta preta, a tinta que eles produziam para escrever, né. Então, é bem significativo isso. Está associado também ao conhecimento, porque é uma ave muito inteligente, né, a maneira que ela pescava, muito parecido com a própria cegonha, né, esperava o peixe, ele jogava uma isca na superfície da água, esperava o peixe ali comer para poder pescar o peixe. Está associado à música, né, porque eles usavam os ossos desse animal para fazer determinados tipos de instrumentos musicais, como flautas, também está associado a isso, e a magia, porque eles acreditavam que as penas dessa ave eram mágicas, ou alguns ossos dessa ave eram mágicos. Então você vê que os atributos muito especiais, porque a ibis não era uma ave muito fácil de ser pega, apesar dela ser uma ave pernalta. Por que não era muito fácil? Porque ela ficava em lugares pantanosos. E não era todo egípcio que se arriscava de entrar num pântano, num lugar pantanoso, num lugar charco, que tinha outros bichos, como crocodilos e serpentes e tudo mais, né? Então não era uma ave tão simples de ser pega. Eles respeitavam muito esse deus pelo próprio significado. Já o deus Sete, que é um deus bastante controverso, ele tem vários nomes, né? Setesh, Suterque, Seterque, Sut. É um deus associado à violência, traição, caos, ciúmes, guerra, escuridão, tempestades. Olha só, esse animal que está associado, que é o porco-formigueiro, ele é um animal muito interessante porque ele vive em tocas, ele vive num lugar quitônico, lugar subterrâneo. Você vê que é interessante porque ele cava essa toca no solo e ali faz o seu ninho. Ele come animais que estão sob a terra, cupins, formigas, né, algumas larvas, né, a cobra da terra, né, minhocas, ele se alimentava disso. E é um animal que enfrentava, era um dos poucos animais que sobrevivia muito bem à tempestade de areia. Então, pelo seu pelo grosso, né, e o seu focinho, toda a sua formação de corpo, ele conseguia resistir às tempestades de areia, ele não se intimidava. E ainda assim que a areia tapasse a sua toca, ele conseguia escavar e sair de novo sem problemas. Então é um animal que é muito resistente. Está associado a um deus que, como eu disse no início, matou o próprio irmão Osíris. Então é um deus vingativo, é um deus maléfico, que os próprios egípcios temiam, né, na sua representação. Vem a simbologia bastante rica associada a Sete. E esse animal é um animal que ele era visto em momentos muito específicos, porque ele não ficava dando sopa, ele é lento para andar, então ele caçava também à noite, por isso a escuridão associado. Está associado à questão do caos, porque ele se aproveitava no momento que as tempestades passavam, ou aquela seca estava acontecendo, ele conseguia escavar para conseguir alimento, enquanto que muitos animais morriam. Então ele sobrevivia a essas situações inóspitas, né? E a questão da guerra, porque ele é um animal resistente, tem um corpo resistente. Inclusive, no ato de levar uma flechada, ele não morria fácil. Então, você vê que ele tem uma coisa de resistência, de poder, de confronto, né? De conseguir realmente se manter mesmo em situações muito difíceis. Temos Anubis, um outro deus muito conhecido, e Anubis tem também algumas representações na sua simbologia, primeiro como nomes, Anupu, Nelalu e Impu, são nomes que estão associados ao mesmo deus, que na sua significação pode representar apodrecer ou purificar. Aí por que ele está associado a esse chacal, que é esse tipo, uma espécie de coiote de deserto? Porque os egípcios, quando mumificavam os seus mortos, tiravam as vísceras, né, deixava o coração num ponto específico, né, e
as vísceras separadas em canópicos, em vasos canópicos, né, onde ali eram distribuídos para ficar junto ao corpo. E os egípcios colocavam muitas vezes as múmias, depois que elas passavam por esse processo de estripação, né, vamos colocar dessa forma, colocavam para secar no sol. Então eles ficava, aquela múmia ficava às vezes ali no sol para perder um pouco a hidratação, para ser mais fácil de mumificar. Os chacais, que é esse animal da foto, se aproveitavam desse momento para pegar esses corpos e levar embora. Daí a associação do deus Anubis à mumificação, aos mortos, porque eles acreditavam que esses mortos eram carregados para o reino dos mortos pelos chacais, que era Anubis. Por isso que ele segura o Ankh, né, numa das mãos, e que é o símbolo da vida, porque ele domina, né, essa transição da vida para a morte, exatamente essa passagem. Então o chacal, ele comia, mesmo que o corpo tivesse em estado de putrefação, muitas vezes ele comia esse corpo. Então por isso está associado a apodrecer ou purificar. Então era uma maneira deles enxergarem que o Deus estava tomando aquela múmia para levar para o reino dos mortos. E às vezes eles colocavam até de propósito, tá? Não mumificavam, alguns corpos eles colocavam de propósito, para que o próprio deus Anubis desse cabo daquele defunto, vamos colocar dessa forma. Já a deusa Hathor, também muito conhecida, é a deusa vaca, é uma deusa que ela tem uma representação muito rica, porque representa na sua significação a alegria, está associada à música, à arte, maternidade, fertilidade. Não precisa dizer muito. A vaca é um animal que dá leite, e as mulheres egípcias eram muito vaidosas, usavam leite tanto de cabra como de vaca para embelezamento, para poder purificar seus corpos e ficarem mais bonitos, com uma pele mais macia. Muito associado à questão da arte, porque o couro é usado para tambores, o chifre, muitas vezes, do animal é usado para também instrumentos musicais, a maternidade, porque o cuidar da vaca com os bezerrinhos, tem essa simbologia também muito rica, a fertilidade, porque é um animal que ele tem essa simbologia muito forte de estar prenho, né, de estar sempre gestando, e a alegria, porque eles simbolizam, eles viam, né, quando o leite chegava, como uma forma de alegrar, de reverenciar, de se regozijar, de agradecer. O leite era muito sagrado. E há uma simbologia como uma deusa celestial também, né? Tanto é que ela está relacionada também com a palavra recinto e casa de Horus, porque Horus viveu nela como sua própria casa, no corpo celeste. Horus é o deus dos céus, e a deusa Hathor representa uma parte desse céu que recebe Horus para morada. É uma deusa que é anfitriã, é maternal, é zelosa, é carinhosa, é cuidadosa, né? E que tem uma simbologia muito rica também, de certa forma, com o sol, embora ela esteja muito relacionada também às mulheres. Então vocês veem que como os egípcios observavam os animais e essa correlação. Já o deus Sobek, que é um deus com cabeça de crocodilo, ele tem alguns nomes como Sebek, Sochet e Subbek. Tem o nome de Sobek também como representatividade. Está associado ao Nilo, está associado à morte e renascimento, né? Eles utilizavam o termo Sobek Hotep, que significa Sobek é belo, Sobek está satisfeito, porque eles temiam muito esse deus. Primeiro porque os crocodilos do Nilo eram crocodilos que, uma vez que eles avançavam sobre suas presas, eles, antes de matar, né, mastigando, eles pegavam a presa e afogavam na lama ou naquela beirada do Nilo. Então você vê que é um deus também quitônico, está associado à questão do quitônico. E a morte e enterramento, quer dizer, quando o corpo era levado para dentro da lama, eles acreditavam que Sobek estava levando para o seu próprio enterramento. Um egípcio que era pego por um crocodilo estava sob o jugo de Sobek. É um animal que também está associado à proteção da gravidez e relacionado ao Nilo. Por quê? Porque eles sabiam que a chegada dos crocodilos era o tempo que o Nilo começava
a um novo ciclo de produtividade, um novo ciclo de fertilidade. Aí os crocodilos voltavam, pegavam aquela parte do Nilo que estava começando a encher para se alimentar. Então eles começaram a ficar ali naquela beirada, esperando ali um animal da sopa, o próprio humano, né? E os crocodilos africanos, principalmente o crocodilo do Nilo, é um crocodilo muito esperto, muito agressivo. É até hoje, né? Então, essa palavra Sobek quer dizer crocodilo, literalmente, na sua representatividade. Outra deusa, agora também associada ao Nilo, associada às águas, é Tauret. E Tauret é uma deusa que tem seios de mulher e tem uma relação com o hipopótamo. É uma deusa que ela é glutona, ela é esfomeada, tem o nome de Sebek, Sochet, Subek. A deusa Tauret, ela está relacionada também com a questão da fome. Ela tem o nome de Taurut, Ip, Ipet, Apet, Opet e Heret. Representa a grande, é cônjuge de Bes, que é um deus anão muito feio, assim como ela também era muito feia, está associada às grávidas, embarcações e fertilidade. Por que associada às embarcações, gente? Porque o hipopótamo, por incrível que pareça, de todos os animais na África, é o que mais mata. Ele vira embarcações por medo de seus filhotes estarem em perigo. Ataca embarcações, ataca os humanos e mata, né? Então eles associavam Tauret às embarcações, pediam a proteção dessa deusa, assim como também o seu ventre inchado representa a fertilidade. Então eles acreditavam que é um animal que estava permanentemente prenho, grávido, na sua representatividade. Então tem aí uma simbologia da mulher grávida, tem a simbologia da fome, do animal glutão, aquela boca enorme, escancarada, com dentes muito afiados, fertilidade, porque eles também associavam ao período de cheia do Nilo, né, o período que o Nilo ficava cheio de que é um animal herbívoro, lembrando que é um animal herbívoro, hipopótamo, que ele podia se alimentar melhor ali daqueles juncos e outras vegetações ribeirinhas, mantinha essa relação da cheia do Nilo com o próprio Tauret, essa deusa glutona, essa deusa grávida, uma deusa feia, né, esposa de Bes. Uma outra deusa muito interessante é Selkis, que tem uma representação com o escorpião. Está associado ao nome Celsis, Selkis, Selket e Serket. Então, o significado literal do nome em egípcio significa que aperta a garganta ou que facilita a respiração na garganta. Por que isso? Porque o veneno do escorpião, gente, asfixia. E eles usavam esse veneno do escorpião também quando, por exemplo, a criança estava nascendo, estava com problema de respiração e a pessoa estava moribunda com problema de respiração, eles aplicavam, né, uma espécie de composto, essa mistura do veneno do escorpião com outros elementos, que eram um unguento, né, uma bebida, uma beberagem, alguma coisa parecida, para fazer a pessoa voltar a respirar. Olha que interessante, porque o escorpião, dependendo da dose do veneno, ele mata, né? A pessoa for alérgica, pior ainda. Então ela tem muita relação com as crianças que acabam de nascer e os defuntos no ato de transição, do último respiro. E lembrando que o veneno de escorpião asfixia. Quando os vasos canópicos, aqueles vasos que eles colocavam as vísceras do morto, eram separados, colocavam cada órgão ali naqueles vasos, separadamente. O único órgão que ficava no corpo era o coração. Aí uma coisa interessante, porque a parte que ela regia eram os intestinos. E por quê? A primeira coisa que os egípcios perceberam, gente, é que quando os vasos eram distribuídos, os escorpiões, para poder se alimentar, eles entravam dentro desses vasos. E ali ficavam dentro, escondidos, porque é um lugar úmido, um lugar que tem alimento, um lugar escuro. Então eles ficavam ali dentro, né? O escorpião, se o vaso tinha uma pequena fissura, alguma coisa assim, ele entrava. Está associado também à proteção da realeza no mundo dos mortos. Se você pegar a fotografia do túmulo de Tutankhamon, ela está de braços abertos, exatamente com aquele escorpião estilizado na cabeça, né, que é a coroa do escorpião, para proteger Tutankhamon na transição no mundo dos mortos. Você vê que a representatividade de Selkis
é muito rica também para os próprios defuntos. Então é um animal que vive em lugares escuros, lugares que ele precisa ter uma mínima umidade, ele se alimenta de outros insetos, se alimenta também de pequenos roedores, enfim. Ele comia também as vísceras, principalmente os intestinos, que era o preferido dos escorpiões. Notava que os intestinos, onde tinha intestino, talvez por causa do resto de fezes, alguma coisa assim, era um alimento preferido do escorpião, né? Principalmente o escorpião rei, escorpião imperial, escorpião negro, né? Conforme aí da foto. Já a deusa Nekhbet, essa deusa que parece um abutre, ela tem uma simbologia muito interessante, porque ela tem a cabeça de abutre, ela de certa forma está ligada à proteção e o Alto Egito, ela está associada à caça, porque é um animal que caça e vê muito longe, então ela tinha percepção de ver longe, de ver a longa distância. Tinha um poder também sobre a vida, você vê que os abutres comem também animais já abatidos. Ele pode caçar animais vivos, mas ele preferia principalmente animais abatidos. Então tem a relação também com essa transição entre vida e morte, tem relação com a caça, com o animal que enxerga longe, né? E tem uma envergadura de asa incrível, enorme. Então tem um poder realmente de intimidar pelo tamanho da ave, a simbologia do abutre aí. A outra deusa é a deusa Meret Segur. Essa deusa tem a cabeça de naja, a cabeça de serpente. Ela é confundida normalmente com Uraeus, que representa o Baixo Egito, porque Alto Egito e Baixo Egito. Alto Egito porque o condor ou o abutre ele está relacionado diretamente com as alturas, e o Baixo Egito porque o animal rastejante vive exatamente em contato com o solo, por isso que a visão do Alto e Baixo Egito nessa simbologia. Tinha uma deusa também ligada à fertilidade, à agricultura, chamada Renenutet, que também tem cabeça de serpente, mas essa Meret Segur, ela simbolicamente tem uma relação com a questão do silêncio, a meditação, porque a serpente ela é silenciosa, tanto que o nome significa aquela que ama o silêncio ou amada pelo silêncio, é o significado do nome dela. A serpente ela é muito diferente da cascavel, por exemplo, que sacode o chocalho, a gente sabe que tem uma cascavel perto. A serpente ela é espreita, ela é quieta, né? Se você passa ali, ela dá o bote. É por isso que tem a simbologia do silêncio. Ela representava exatamente a entrada no tempo, a meditação, o sono. Eles acreditavam que o sono era uma espécie de morte, por isso que ela tem um anque na mão. Essa simbologia com a própria naja, que é uma serpente imperial, uma serpente nobre, muito importante para a cultura egípcia. Dito isso, eu dei uma visão aqui muito objetiva, muito prática aqui para vocês poderem entender como é que os egípcios viam essa relação dos animais com os deuses. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhem, curtam aqui essa postagem, curtam o canal, compartilhem com seus amigos, Facebook, redes sociais e demais. Eu vou ficando por aqui, eu volto na próxima semana. E sucesso para vocês!